Fala pessoal, beleza? Como é que passaram a virada de ano? Eu espero que bem. Galera, o último vídeo eu lancei sem edição. Esse daqui vai ser um pouco disso também. Mas eu notei que o último eu esqueci ele espelhado ao contrário, infelizmente. Mas ele vai ficar assim mesmo. A partir desse eu prometo que não vai acontecer mais esses erros, tá bom? Bom, antes da gente falar sobre os 10 quadrinhos, 10 melhores leituras que eu tive em 2025, lembrar vocês de deixar aqui no comentário também as suas melhores leituras. Não precisa ser 10, tá? Não tem necessidade. Mas deixa aqui nos comentários, sei lá, um top 3 aí de leituras que vocês tiveram em 2025 que vale a pena indicar para outras pessoas também. E também não esquecer de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos, apertar o botão de ativar a notificação, quase que não saiu, mas enfim, é isso. E se aparecer o hypar aí, você hypa o vídeo também, beleza? Bom, vamos começar. Número 10, Reckless, o fantasma em você. Galera, essa edição, curiosamente, saiu o ano passado, também essa daqui. E é o número 4, se não me engano, de Reckless, que é uma série, né, de várias histórias. Cada uma é uma história diferente, porém, os personagens envolvidos são os mesmos, assim, os protagonistas são os mesmos. Aqui a gente vai acompanhar a Ana, porque o personagem principal mesmo é o Ethan, só que ele está viajando fora da cidade. E aí a gente vai acompanhar a Ana tendo que investigar um crime não, tendo que investigar umas aparições que estão acontecendo na casa desta senhora aqui, que é uma atriz aposentada de Hollywood, que inclusive a Ana é muito fã. Então ela acaba pegando o caso, mesmo o Ethan estando fora, para poder resolver, porque ela é muito fã da mulher. Só que esses fantasmas, supostos fantasmas que estão aparecendo, não são bem fantasmas, e a gente vai ver o desenrolar dessa história. Vale muito a pena esse daqui. Eu já fiz resenha aqui no canal, então se vocês quiserem, procura ali. Aliás, eu vou deixar nos cards todos os links de todos os vídeos que tem de eu falando desses quadrinhos também. E também eu deixo o link aqui para vocês comprarem se estiver disponível. Olha o gato aqui do lado, ó. Eu vou deixar aqui embaixo o link também, tá? Se vocês quiserem comprar pelo link, ajuda o canal indiretamente. Número 9, próximo, Tokyo Ghost. Era um quadrinho que estava paradíssimo aqui, faz muito tempo aqui em casa. É uma edição da Dark Side. E eu resolvi pegar para ler esse daqui depois que eu li Punk Rock Jesus, que também está nessa lista, já adianto para vocês, mas que eu vou falar só depois, quando chegar na classificação dele. Aqui a gente tem Rick Remender escrevendo e o Sean Murphy desenhando. Cara, esses desenhos do Sean Murphy, nossa, essa edição aqui, eu vou te falar que a única coisa que peca essa edição é que ela é pequena para os desenhos do Sean Murphy. Porque tem partes que ele coloca tanto detalhe. Igual, dá uma olhada aqui, ó, o tamanhozinho desses personagens que estão aqui, ó. E ele põe tanto detalhe, mesmo nesse tamanhozinho de desenho, que valeria muito a pena se essa edição fosse maior. Mas mesmo assim, é um quadrinho excelente. A história é mais ou menos... A história é uma história que se passa assim num universo cyberpunk. E a gente acompanha aqui uma garota e um cara. Esse cara, ele é modificado, né? Que é esse daqui, ó. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é modificado e ele usa uma droga. Ele tem que usar essa droga, porque senão ele entra em abstinência e surta e tal. E ele tem que usar essa droga, e essa droga é meio tecnológica. Ela faz ele ficar aprimorado tecnologicamente. É um bagulho muito bizarro, muito doido, não sei como que alguém pensa numa coisa assim. E aí é basicamente assim, o relacionamento dos dois e uma trama que eles vão atrás de um cara que tá tentando fazer, é esse cara aqui, ó. Esse cara é o vilão e ele tá tentando controlar o mundo através dessa tecnologia. Então eles vão atrás desse cara para evitar que isso aconteça. E, cara, que quadrinho foda, viu? E esse vale muito a pena também. Se tiver disponível, eu vou deixar o link aqui, porque já saiu faz um tempo. Então, não sei se vai estar disponível, mas é um quadrinho que eu acredito que volta e meia ele vai voltar para catálogo, porque é muito bom. Número 8, né?
Número 8, temos Fatale. Aqui eu tô com o volume 2. Por quê? Porque o volume 1 eu não estava gostando de Fatale. Ele também é do Sean Phillips e do Ed Brubaker, tá? O Ed Brubaker escrevendo, Sean Phillips desenhando, falei na ordem errada, mas vocês sabem quem é quem. E Fatale vai contar a história dessa moça aqui, que eu também não vou lembrar o nome, que eu já assisti faz um tempo. Vixe, mudou a iluminação total aqui. Enfim, que eu já assisti faz um tempo, mas ela tem o poder de conseguir o que ela quiser só falando para as pessoas o que ela quer. Então, ela, ao longo dos anos, aí, a gente vê que ela, assim, ela vive muitos anos, só que a gente só descobre isso no volume 2. Eu vou adiantar essa informação, porque o volume 1 ele é extremamente chato, porque a gente não tem essas informações. Só aqui no volume 2 que vão aparecer. E aí ela tem, ela tem vários anos, só que ela não envelhece. Então, ela passou por vários períodos, ela já fez várias coisas com o poder dela e tem uma organização atrás dessa mulher. E aí a organização é meio ligada ao ocultismo, tem um lance aqui com esse lance dos tentáculos aqui, é porque tem o principal ali, ele é ligado com magia negra e ocultismo, e é meio que um terror, não é um terror, é um quadrinho de investigação com aquele terror cósmico, meio Lovecraft, enfim. É uma doideira que o Ed Brubaker fez, mas que deu certo. A partir desse volume eu gostei bem mais. O próximo aqui da lista, eu ainda não terminei de ler a fase inteira, porque os 2 últimos chegaram mês passado. Só que eu já trouxe ele aqui, porque do volume 1 ao 7, como eu já disse em outros vídeos, é muito bom. E é o Demolidor do Mark Waid, que saiu pelo Marvel Saga. Aqui a gente tem uma história que meio que vai colocando vários vilões para atacar o Demolidor. E você, assim, a gente não sabe quem que tá fazendo isso, mas não só vilões. Ele começa meio que a denegrir a imagem do Demolidor para a sociedade e tal. Aí tem uns vilões assim, até de outros universos, digamos assim, né, de outros que são ligados mais a outros heróis, mas eles entram aqui para atacar. Igual aqui tem o Garra Sônica, ó, que é um personagem que eu quase não vejo aparecer nos quadrinhos, mas está tudo interligado a uma pessoa só, e você vai descobrir isso lá no volume 7. Aliás, no volume 6, no finalzinho, você descobre quem que é, e aí no volume 7 tem um desfecho já, digamos assim, e o Mark Waid, eu acredito que depois disso, eles forçaram ele a continuar a série, mas até o volume 7 é muito bom, cara, é muito boa mesmo, depois dá uma caidinha, mas eu ainda vou ler os 2 últimos para trazer aqui. De qualquer forma, fica a indicação do 1 ao 7, se você não pegou, pega, porque vale a pena. Agora, em 6º lugar, um quadrinho do Pipoca Nanquim, que é Eu Sou o Silêncio, que curiosamente eu li outro quadrinho dele em 2025, do Jordi Lafebre, tá? Que é o autor desse quadrinho, não falei o quadrinho dele sem falar nem o autor. Mas é do Jordi Lafebre, e eu li outro quadrinho que saiu pela QS e que eu odiei. Não odiei, mas assim, é muito ruim, cara. Não gostei. Achei que era um quadrinho bem melhor do que foi o Apesar de Tudo. Mas vamos focar na história desse daqui. Eu Sou o Silêncio vai contar a história dessa garota aqui e de como ela se envolveu num crime em uma festa, que aconteceu numa festa que ela foi convidada. E ela se envolve no crime dessa que acontece, né, nessa festa. Só que assim, ela tem que tentar provar a inocência dela. Até então ela não está presa, só que ela está numa sessão de terapia. O quadrinho todo ela está contando a história que aconteceu já, e ela está na sessão de terapia contando para o terapeuta. E aí a gente vai vendo como que ocorreu tudo que ocorreu, para a gente poder desvendar o mistério de quem que assassinou, assim como saber se ela realmente é inocente ou não. E o final é uma surpresa muito boa. É assim, tem um plot muito interessante.
Então fica a minha indicação. Não tem muito o que falar desse quadrinho, mas ele é muito bom, ele é fininho, ó. Mas, assim, parece uma premissa até simples, mas é um quadrinho muito bem construído, muito bem escrito, muito bem amarrado e vale a pena. Beleza? Vamos para o próximo, que é agora é o quinto. Quinto lugar, temos Velvet, também do Brubaker, e só que aqui a gente tem o Steve Epting desenhando. E que desenho maravilhoso, hein? Você tá maluco? Esse cara aqui manda muito, filho. Você não tem noção. Velvet, a gente vai acompanhar essa espiã que trabalhava para uma organização, só que armaram para ela, e aí ela vai ter que correr atrás de saber quem que armou para ela, como que fizeram isso, e se vingar, porque a organização inteira agora está atrás dela para retaliação, ou para explicação, enfim, tem vários desdobramentos, porque são vários personagens. Mas o desenho disso aqui é surreal, é como se você estivesse assistindo um filme, se não me engano já tem adaptação para filme desse quadrinho. Não cheguei a assistir, não sei falar para vocês a fidelidade do conteúdo, mas o quadrinho em si vale muito a pena. É aquele velho quadrinho de investigação no ar que o Brubaker faz com as mãos nas costas. Vale a pena. Próximo agora, já estamos entrando no top 4. E em quarto lugar, o que eu tinha falado para vocês, Punk Rock Jesus. Esse daqui, escrito e desenhado pelo Sean Murphy. É um quadrinho que saiu pela Vertigo, né? Inicialmente. E esse, curiosamente, cara, olha só que maluquice, né? Aquele quadrinho Tokyo Ghost saiu pela Dark Side, já saiu num tamanho ruim para a arte do Sean Murphy e em papel offset, que parece que é um offset. Aqui a gente tem preto e branco, que ficaria talvez muito melhor num papel offset. O tamanho é o tamanho ideal, só que ele veio em papel colchê. Então, assim, totalmente contraditório as duas edições. Essa daqui, se viesse num papel offset, talvez seria até melhor. Mas, assim, isso são detalhes, né? O que importa mesmo é a história. E Punk Rock Jesus vai contar a história desse rapaz aqui, ó, que foi feito meio que, como que se diz? Dizem eles, com DNA pego de Jesus, então ele seria uma nova encarnação de Jesus, digamos assim. E aí eles fecundam o óvulo de uma voluntária, que é essa moça aqui, dá para vocês verem, beleza? E aí a história se passa a partir disso e eles montam um reality show para, tipo assim, filmar tudo da vida dessa criança até a ele ser adulto, enfim. Só que assim, lógico que isso vai ter inúmeras consequências, né? Por conta dessa exposição e tal. Eles vão para um complexo e ficam só lá. O menino não pode sair, ele tem segurança por todos os lados. Esse cara aqui é um dos seguranças dele e ele mais ajuda, assim, ele é o que mais vai ajudar o menino de fato. Só que a hora que ele vira adolescente, ele se rebela, vira um punk, entra para uma banda e tem um motivo por ele ter se rebelado contra o cara que é o organizador dessa loucura aí de transformar a vida de uma pessoa em um reality show. E tem gente que se submete a isso sem precisar de um terceiro, né? Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E aí a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa loucura e se de fato ele é mesmo Jesus, se ele vai realizar milagres, se não vai, se... Enfim, vocês têm que ler para saber, mas vale muito a pena. Então, número 4, Punk Rock Jesus. Próximo da lista agora, top 3, hein? Agora eu vou te falar uma coisa, que no top 3, o terceiro lugar até que não foi tão difícil não, mas o segundo e o primeiro foi bem difícil de eu decidir. Mas top 3, aqui a gente começa com Surpreendentes X-Men. Cara, que foi escrito pelo Joss Whedon, tá?
Já adianto para vocês, e desenhado pelo Cassaday, quer ver? Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se eu não estou enganado. John Cassaday, é isso mesmo. A arte aqui é surreal, mas o que se trata os surpreendentes X-Men e essa fase do Joss Whedon pelos mutantes. Bom, aqui a gente vai acompanhar após um período que o Xavier, professor Xavier, sumiu ou morreu ou sei lá o que. A gente não sabe de fato o que aconteceu, mas quem está controlando a mansão e os X-Men é a White Queen, que é a Rainha Branca lá, com a... Eu esqueci o nome dela agora. Mas enfim, vocês sabem quem é que eu tô falando, com o Ciclope. A White Queen é a... Meu Deus, preciso lembrar o nome dela. Não lembro, enfim, é isso. Vocês sabem quem é. Junto com o Ciclope. E aí aparece um cara muito doido de outro planeta que tá caçando o Colossus. Ele tá atrás do Colossus de qualquer jeito para matar ele. Só que aí a gente vai descobrir por que é que ele tá atrás do Colossus, que é por conta do planeta dele ter uma profecia de que um cara vai acabar com o planeta deles, e esse cara simplesmente se parece com o Colossus, parece que realmente é ele. Aí a gente tem aqui a Kitty Pryde também, né, que tem um relacionamento ali com o Peter, que é o Colossus. Vou chamar ele de Peter para não ficar falando toda hora Colossus. Ela tem um relacionamento com o Peter, e aí os X-Men decidem ir até o problema, atacar o problema lá na onde ele existe realmente, lá no planeta desse cara. Vai uma equipe para lá e tal, e aí eles vão procurar saber por que é e tentar resolver esse problema para tanto para o Peter não morrer quanto para a Terra não sofrer nenhuma consequência. Cara, o final disso aqui é maravilhoso, é magnífico. É um quadrinho que é uma fase que assim tem desdobramentos para as fases seguintes muito relevantes, sabe? Ela determina muita coisa. A gente tem outro vilão aqui, ou aliás, uma vilã também, que é uma vilã muito foda, que foi muito bem pensado, que é a Perigo. E eu não vou falar mais sobre ela. Vocês liguem os pontos aí para saber o que é que eu tô falando, ou vocês leiam Surpreendentes X-Men, porque vale muito a pena. Em segundo lugar, rufem os tambores, né? Ficou Monstro. Barry Windsor Smith. É isso mesmo? Exatamente, ele mesmo. Bom, para quem não sabe, Monstros foi escrito lá atrás pelo Barry para ser uma história de... Como que fala? Uma história meio que da criação do Hulk, de como que o Hulk surgiu. Só que a Marvel achou muito pesado para a época, porque ela tratava de assuntos bem pesados psicologicamente. Então eles preferiram não dar continuidade nessa história, não aceitaram essa história como sendo uma origem do Hulk. E aí resolveram engavetar isso daqui, mas o Barry Windsor Smith falou, então tá, não vai usar, eu mesmo vou usar e vou fazer minha própria história. E que história, meus irmãos. Que história, meus irmãos e irmãs. Isso aqui já tá virando culto evangélico. Cara, aqui a gente vai acompanhar a história de um cara que ele vai se alistar, ele vai para se alistar para o exército, só que ele é um indigente, ele não tem assim, documento, ele não tem nome, ele não tem nada. E aí o cara que é do exército resolve indicar ele para um programa que o exército dos Estados Unidos está desenvolvendo, que é para meio que desenvolver uma arma humana. E aí esse cara vai e se torna um monstro. Mas a gente vai entender mais para frente esse monstro, que meio que é uma analogia por conta de todos os traumas que ele sofreu na infância, principalmente vindos pelo pai dele.
E também mostra a história do pai dele e de todos os traumas que o pai dele teve, que meio que foram passados para frente para o filho e para a esposa, enfim, que ele sofreu na guerra, o pai desse menino. Então, assim, é uma escalada de vários traumas que não foram tratados, que foram problemas que foram acumulando e foram jogando para frente, né? Os herdeiros vão pegando aí as consequências dos problemas, dos traumas vividos pelos pais. Cara, é um quadrinho e tanto, é assim, ó, é uma leitura que você não quer parar de jeito nenhum, apesar do tamanho disso aqui. Só que falando da edição, já falei isso em outro vídeo, eu acho essa edição da Todavia péssima, péssima. Você dá uma olhada, ela é muito grossa, ó. E aí você abre o quadrinho, o negócio já entorta todo. Eu acho que isso aqui deveria ser capa dura ou deveria ter saído em 2 edições, mesmo que fosse capa cartão, em 2 edições isso não aconteceria. Mas enfim, é aqui, é o que a gente tem, é o que foi publicado e a história é sensacional, vale muito a pena. E em primeiríssimo lugar, assustando o gato aqui, ó. E em primeiríssimo lugar, esse vocês não esperam que fique em primeiro. Eu fiz um vídeo aqui no canal e o vídeo flopou totalmente, ninguém assistiu praticamente. Só que, cara, que quadrinho sensacional, que quadrinho fantástico. É de um autor que me fez começar a ler e colecionar quadrinhos, que é A Odisseia de Hakan, ou Hakim, do Fabien Tolmer. Cara, que quadrinho sensacional. É uma história assim extremamente emocionante e que vai contar a história desse personagem, dessa pessoa, porque é uma história real, que é um refugiado da Síria, da guerra da Síria, da guerra civil lá e tal, e de todos os problemas que eles viviam no país deles, e o cara resolve não deixar a família dele passar por isso. Ele resolve ir embora e aí ele vai andar por vários países, vai andar assim, né? Ele vai para vários países para poder conseguir continuar vivendo, para poder conseguir continuar trabalhando, para poder dar um futuro para a família dele. Aqui a gente tem em todas as edições, ó, vem um mapinha por onde ele passou e de onde até onde que está aqui no caminho. Digamos assim, no volume 1, aqui, ó, é mostrado, ó, volume 1 até onde que foi. E aí o volume 2 tem o período por onde ele passou, enfim. São 3 volumes, tá? Eu trouxe aqui o primeiro só para ilustrar, mas os 3 são igualmente bons, diferente de Fatale, né, que eu falei que o 2 é bem melhor. E o desenho do Fabien, ele é bem simples, é um desenho, assim, típico de Slice of Life. Para quem não sabe, Slice of Life é um corte ali da vida, né, da pessoa, é um período da vida da pessoa, porque é um quadrinho que fala de uma história real. E a gente acompanha até as entrevistas que o Fabien teve com esse rapaz. E, cara, muito emocionante. Chega no 3º volume, você fica de queixo caído, como que tem gente que passa por certas coisas que você não imagina como seria passar. Bom, é isso. Essa foi a lista. Deixa aqui nos comentários a sua lista. Não vou prolongar mais para o vídeo não ficar tão extenso. E a gente se vê, então, num próximo vídeo. Falou? Valeu!